A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Ninguém pode pregar o que quiser. O nosso chamado é para pregarmos a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus significa pregar toda a palavra de Deus. E não apenas os trechos que nos convêm, como fazem os católicos. Nós somos de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, pastoreadas segundo a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, da revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Meu amado irmão e amada irmã, que esta palavra amplie o teu conhecimento das verdades de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, todos nós, quando deixamos a paz dos nossos lares e nos dirigimos à congregação para prestar o nosso culto a Deus, o nosso culto racional, estamos cumprindo com a ordem do Senhor de prestarmos culto a Ele, apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, louvando e adorando ao nome de Jesus. E estamos atendendo também a ordem do Senhor para que vivamos em congregação com os irmãos, sendo esse
o único sacrifício que Deus recebe nos dias de hoje da nossa parte. Porque é um sacrifício espiritual, não é carnal. Depois do sacrifício único e eterno de Jesus, Deus não recebe mais sacrifícios carnais. Não obstante, todos nós levamos para o culto as nossas expectativas de ouvir a palavra de Deus, de através da pregação aprendermos mais a respeito do nosso Criador e Salvador, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E muitas vezes saímos do culto frustrados, com a mesmice e com a falta de amplitude das pregações que nos são oferecidas. Os pastores, normalmente, se detêm no Antigo Testamento e falam muito da lei de Moisés, regime doutrinário revogado por Jesus. E se entram no Novo Testamento, falam da vida de Jesus e, quando muito, chegam até o livro de Atos dos Apóstolos. Em todos os casos, sempre evitam os chamados temas impopulares, com medo dos fiéis abandonarem a congregação. É como se existisse uma barreira ou um tabu impedindo o ensinamento de toda a Bíblia, principalmente do Novo Testamento, onde se encontra a nossa doutrina. As epístolas de Paulo e as dos demais apóstolos, assim como o livro de Apocalipse, são praticamente ignorados. E quando apresentam alguns trechos, eles são mal interpretados ou distorcidos, porque poucos têm a revelação da graça de Jesus, ou porque não convém revelar a verdade. Mas existem temas e mandamentos que foram específicos para uma determinada época. De todas as formas, é preciso apresentá-los salientando a razão da inaplicabilidade. Se a palavra de Deus fosse integralmente pregada com o verdadeiro sentido deixado pelo Senhor, a Igreja de Jesus despertaria desse sono espiritual, abandonaria de imediato a lei de Moisés e o judaísmo e se voltaria para o cristianismo da graça de Jesus, já que todos os irmãos compreenderiam que a nossa salvação ocorrerá única e exclusivamente pela nossa vida na fé, na doutrina da graça. Isso é tão certo como Deus vive, porque está escrito. Para isso, Deus nos deixou a sua palavra, para conhecermos a sua verdade. Não foi para divagarmos pelo universo da imaginação humana. A nossa missão e o nosso chamado são para pregarmos a palavra de Deus. E devido às omissões e falta de esclarecimentos, muitos irmãos se decepcionam com a igreja e se decepcionam até com Deus e se desviam, porque na verdade a nossa doutrina, o único evangelho existente, não contém sacrifícios carnais e não contém as obras da lei de Moisés.
Não existe igreja perfeita. Abandone essa expectativa porque ela é falsa. A igreja é composta, conduzida e assistida por pessoas imperfeitas. Muito embora muitos líderes evangélicos tendam a magnificar a sua congregação, fazendo crer que ela é melhor do que as outras, induzindo ser ele superior aos demais, que na sua congregação não existem problemas e que somente eles pregam a verdade de Deus, é justamente aí onde começam os problemas. Porque igreja perfeita nós só vamos encontrar no céu. Mas para chegarmos ao céu, precisamos nos manter na doutrina certa, guardando total fidelidade às leis e mandamentos que o Senhor nos deixou. Então, precisamos conhecer a verdade. Ninguém precisa fazer cursos de teologia para conhecer as verdades de Deus. Nenhum dos discípulos de Jesus frequentou universidade. Apenas Paulo já havia participado em alguns cursos. Mas eles simplesmente andavam com Deus. E os cursos existentes, o que ensinam são expressões teóricas e termos rebuscados que em nada contribuem para o nosso crescimento espiritual e nos desviam da essência da mensagem de Deus, nos transformando em pessoas teóricas. Deus espera de nós uma vida efetiva, prática, centrada na sua verdade. E isso tem sido dificultado porque existem trechos bíblicos que dificilmente chegam aos púlpitos. E quando chegam, não são acompanhados de explicações claras e convincentes. Então, a melhor forma de se aprimorar no conhecimento divino é orar a Deus e pedir a Ele a interpretação da sua palavra. Quem anda com Deus não precisa de curso de teologia. Eu sou uma pessoa dedicada. Sempre me interessei por aprender e crescer. E tenho a minha vida pautada na verdade. E não me convenço com qualquer coisa. No meu período escolar, nunca repeti classe ou disciplina. Nunca participei de algum concurso que não fosse aprovado. E tenho vários primeiros lugares no meu currículo. Mas não me enalteço por isso. Não é mérito meu. Foi Deus que me concedeu. Quando me converti, eu passei 5 anos em uma congregação que por pouco não me afastou de Deus. Era uma congregação da lei. Eu ainda não conhecia a graça. Eu estudava a Bíblia não por recomendações deles, mas por iniciativa própria. E chegava aos cultos com dúvidas e fazia pergunta aos líderes e não obtinha respostas satisfatórias. Saía ainda com mais dúvidas do que quando eu entrei. E isso estava me frustrando. E foi assim até que a decepção me levou a deixar a congregação e iniciar uma peregrinação
em busca de um local mais adequado. E orando a Deus, Ele me conduziu a um lugar que, pelas coisas que eu tinha ouvido, eu pensava que nunca iria. Mas lá foi onde eu encontrei a verdade do Evangelho. Eu não precisei formular qualquer pergunta. As respostas vieram automaticamente. Pregar as verdades de Deus integralmente, da forma como Deus exige, é um ato de amor ao próximo. E as ovelhas de Deus não podem se acomodar e aceitar qualquer coisa. Não é isso que Deus espera de nós. Com o intuito de ajudar alguns irmãos a elucidar dúvidas que Deus já me esclareceu, o Senhor me inspirou para esta série de mensagens. Sim, é uma série, porque já estamos preparando outras. E esperamos que todos tirem o melhor proveito do que Deus irá nos revelar nesta mensagem. Ouçamos a voz de Deus. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. 1 de Pedro 3, 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Deus pela sua palavra salvadora. No trecho inicial que apresentamos, da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, o apóstolo fala sobre o amor fraternal e sobre a dedicação e paciência que todos devemos ter no cumprimento do nosso chamado na obra de Deus. Temos nos versículos 10 a 11 a orientação de Pedro
de que cada um administre o dom que recebeu do Senhor, tratando com muito amor e cuidado a graça que Deus nos dá. Tudo o que fazemos, devemos fazer em nome de Deus, para que o Senhor seja glorificado. Isso significa que temos que apresentar sempre o nosso melhor na obra de Deus. E se ensinamos, temos que ser perfeitos também no ensinamento. 1 de Pedro 4, 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. Nos versículos 12 a 13, Pedro fala sobre a grande prova que é pregar a palavra de Deus. Podemos sofrer injustiça e passarmos por aflição, coisas que nos soam estranhas, já que estamos falando de Deus. Mas o apóstolo nos convoca a nos alegrarmos pelo fato de sofrermos pelo nome de Jesus, para que também nos alegremos com Ele na nossa redenção. Meus irmãos, o nosso trabalho na obra de Deus é o melhor investimento que nós podemos fazer, mas precisamos fazê-lo da forma correta, dando o nosso melhor para o povo de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, nos dá a mesma orientação e deixa um alerta para os que não se dedicam devidamente ao cumprimento do seu chamado. No livro de Hebreus, encontramos outra recomendação a esse respeito, de que não nos façamos negligentes com o cumprimento das ordens de Deus, mas que sejamos imitadores dos heróis da fé, que deram o seu melhor e suportaram todo tipo de opressão, mas no final herdaram a promessa. Deus não é injusto para conosco e jamais Ele irá se esquecer do nosso empenho na sua obra. 1 de Pedro 4, 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor
que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Glórias a Deus. No versículo 14, que encerra o nosso trecho inicial, Pedro nos desafia a não termos medo de falar de Deus. Porque se somos insultados ou injuriados por pregar a verdade, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus e o estamos glorificando. Enquanto aqueles que nos ofendem estão blasfemando contra Deus e sofrerão as consequências do seu ato. Mas para falarmos com segurança, precisamos ter plena consciência do que estamos pregando. 1 de Pedro 4:14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Existe um trecho bíblico muito conhecido que está no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 5 a 16. E que tem gerado confusão entre o povo de Deus. Ele versa sobre o fato de Saul, o rei Saul, ter conversado ou não com um morto através de uma mulher espírita. Se não atentamos para os detalhes, não compreendemos a verdade. E por isso, dificilmente esse trecho chega a um púlpito como objeto de uma pregação profunda. Ou, quando chega, é de uma forma muito superficial. Mas nós vamos apresentá-lo com a profundidade de detalhes devida, para que não haja mais dúvida entre os irmãos. Vejamos o primeiro versículo do trecho referido. 1 de Samuel 28, 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Meus amados, Saul era rei de Israel e estava preocupado com os filisteus, que estavam acampados muito próximo e na iminência de iniciar uma guerra contra o povo de Israel. 1 de Samuel 28, 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Meus irmãos, Saul decidiu fazer a coisa certa. Ele orou a Deus, mas o Senhor não lhe respondeu. Ora, o nosso Deus
sempre responde às orações dos seus fiéis. Mas ocorre que Saul havia desobedecido a ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas, povo pecador que vivia saqueando o povo de Israel. Saul poupou a vida do rei dos amalequitas e os seus combatentes lançaram mão dos despojos, coisa que Deus não lhes havia ordenado. Então, compreendamos que Saul havia anteriormente feito a coisa errada. Desobediência a Deus é pecado. Então, o nosso Deus, que não admite o pecado, havia abandonado Saul e o havia destituído da posição de rei de Israel. O infiel não tem parte com Deus. Vejamos o trecho bíblico que nos revela o que estamos comentando e em seguida voltamos ao trecho de 1 de Samuel 28. 1 de Samuel 15, 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. 1 de Samuel 28, 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? O que vemos nesse trecho é que, diante da ausência de resposta de Deus, Saul buscou por uma solução alternativa e, mais uma vez, fez a coisa errada. Ele decidiu buscar uma pitonisa, uma feiticeira, para receber orientação dos demônios. Essa é uma atitude que revela uma falsa fé ou uma fé superficial. Está correto buscarmos, primeiramente, a Deus em quaisquer circunstâncias, mas é importante obedecermos a Deus, mantendo total fidelidade a Ele. E se somos fiéis ao Senhor, temos que aguardar a orientação de Deus, ou senão, diretamente, a ação do Senhor a nosso favor. Não podemos nos precipitar em decisões equivocadas
como fez Saul. Como Deus não lhe respondeu, ele recorreu aos demônios. Saul até então vinha cumprindo com as ordens de Deus, eliminando toda a feitiçaria do meio do povo de Israel. E aí ele cometeu um grande erro. Ele se disfarçou e foi de noite ter com a feiticeira indicada pelos seus criados. E essa mulher, que ainda não havia reconhecido Saul, temeu atendê-lo com medo da repressão que ele próprio fazia aos adivinhadores e feiticeiros. Aquela mulher pensava que era uma armadilha. 1 de Samuel 28, 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Nesse trecho, meus irmãos, vemos a fragilidade das leis dos homens. Pensando estar agindo em benefício próprio, Saul jurou por Deus, assegurando àquela mulher que não era de Deus imunidade contra a lei que ele próprio havia criado. E em obediência a Deus. Observe que a corrupção dos governantes não é coisa apenas dos dias de hoje. 1 de Samuel 28, 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Nesse versículo, a mulher, iniciando a sua sessão, pergunta àquele cliente a quem ela faria subir. E Saul respondeu que é Samuel. Notem os detalhes. Quando a mulher pergunta a Saul a quem ela faria subir, ela deixa bem claro que trabalha com seres espirituais que estão abaixo de nós. Que ela trabalha com os demônios. Não é com os seres espirituais do céu. O mal sempre dá algum sinal ou deixa alguma pista. Deus é justo em condenar os que aderem ao espiritismo, à feitiçaria e não se arrependem, porque ou foram demasiadamente ingênuos ou diretamente são filhos do diabo. Eu me lembro que quando ainda jovem, antes de me converter ao Senhor, um amigo me levou para uma consulta espírita. E o demônio falou claramente e com voz de malandro que era um ser das trevas. Eu não tinha naquela época conhecimento para discernir o bem e o mal, a luz e as trevas, mas aquilo não me soou nada bem e ficou gravado na minha memória. O ambiente em si, meus irmãos, é deplorável. A atmosfera nesses lugares é totalmente estranha. Pessoas fumando charuto. Isso não é coisa de Deus, de anjo de Deus. Samuel era um homem de Deus, um profeta de Deus. E, havendo morrido,
certamente estava com Deus. Então, notem bem, ele deveria descer, como fez Jesus ao vir a este mundo, como veremos no trecho do livro de João, que apresentaremos a seguir. Jesus deixa claro que ele desceu dos céus para estar conosco. Vejamos o trecho e em seguida retornamos à análise do primeiro livro de Samuel 28. João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 1 de Samuel 28, 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Nesse outro trecho, a palavra de Deus nos diz que a mulher viu a Samuel. Mas que Samuel é esse que ela viu? Esse foi o Samuel que ela consegue ver. Não foi o espírito do Samuel morto. Era um demônio que imediatamente a alertou do perigo, revelando a identidade do seu cliente como sendo Saul. Esses locais das trevas, meus irmãos, não têm acesso a uma visão do céu. Eles só conseguem ver o que está abaixo. Só têm acesso a demônios. O negócio dessa mulher eram os demônios. Ela só se comunicava com demônios. Ela só tinha acesso a demônios. E a palavra de Deus nos afirma que os mortos vão imediatamente a julgamento, como veremos no trecho do livro de Hebreus, que apresentaremos a seguir. Eles não ficam por aqui perambulando. E também não existe reencarnação. Eles perdem totalmente o contato com a Terra. Então, essa visão dessa mulher jamais poderia ser o espírito do Samuel morto. Hebreus 9, 27. E quanto aos homens, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 1 de Samuel 28, 13. E o rei lhe disse: Não temas, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Prosseguindo com o trecho da 1 de Samuel, Saul pergunta à mulher sobre a sua visão e ela responde que vê deuses subindo da terra. Meus irmãos, primeiramente, Deus só existe um. Então, não existem deuses. E como já explicamos, o único Deus está no céu. Ele não sobe da terra.
E a mulher revela que vê um ancião envolto numa capa. E Saul entendeu que era Samuel. Saul entendeu assim. A palavra de Deus não afirma que era Samuel, porque era o Samuel da feiticeira, ou seja, era um demônio enganador. 1 de Samuel 28:15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Esse versículo 15 se inicia com a afirmação de que Samuel fala com Saul. Mais uma vez, lembramos, meus irmãos, que esse é o Samuel da pitonisa, não é o original, cujo espírito já estava habitando nos céus com Jesus. O nosso Deus não é contraditório. E esse falso Samuel pergunta a Saul por que o havia feito subir. Outra vez lembramos que quem precisa subir para chegar até nós é porque está abaixo de nós, não está no céu. Esse não é o Samuel. Não existe contradição no nosso Deus. E ele nos afirma que a pessoa morre e vai direto para o julgamento. E o que se sucede, então, meus irmãos, é céu ou inferno. Não existe alma de mortos caminhando aqui pela terra, e tampouco anjos. E também não é possível passar por cima da decisão de Deus e trazer de volta do céu ou do inferno a alma de um morto. Isso é impossível. Quando a pessoa morre, ela perde totalmente o contato com esta vida, com a terra. Os anjos são seres enviados por Deus. Eles vêm, cumprem com a sua missão e voltam para o céu. Quando o apóstolo João disse, na sua primeira carta, que todo o mundo está no maligno, ele estava nos alertando de que os únicos seres espirituais que andam zanzando por aqui são os demônios. E eles se fazem passar pelos mortos para ganhar a atenção das pessoas e as afastar de Deus. No versículo 16, o demônio enganador questiona a Saul, porque Saul o estava consultando se Deus o havia desamparado. Notem que até mesmo os demônios sabem que Deus é o Senhor. A continuação da leitura na Bíblia demonstra como o demônio conversa com Saul como se realmente fosse Samuel. Mas ele predisse a morte de Saul e de seus filhos quando disse que no dia seguinte Saul estaria com ele. Que Saul estaria abaixo
e não acima no céu. O verdadeiro Samuel estava no céu. Mas você pode estar se perguntando, como podemos afirmar que era um demônio? Vejamos, no livro de Levítico, no trecho que apresentaremos a seguir, onde consta uma proibição de Deus de consultarmos os adivinhadores e os encantadores para não sermos contaminados por eles. Esse trecho comprova de forma inequívoca que Saul estava sendo contaminado pelo mal. Estava ouvindo palavras de demônios. Não estava ouvindo a verdade de Deus. E uma outra prova de que Deus não estava realmente satisfeito com Saul e que o que ele fez foram transgressões contra o Senhor. No primeiro livro de Crônicas, vemos que Deus matou a Saul por não haver guardado a palavra do Senhor e por haver consultado a quem? A feiticeira adivinhadora. Meus irmãos, por tudo isso, fica óbvio que aquele não era o verdadeiro Samuel. Não era o Samuel original que falava a Saul naquela consulta. Vejamos os trechos. Levítico 19, 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. 1 de Crônicas 10, 13. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 de João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Não pode haver dúvidas, meus irmãos, de que nós não conseguimos falar com os mortos. Os adeptos do espiritismo se agarram a esse trecho e o distorcem para defender o que eles creem ser o seu direito de consultar aos mortos e pedir a eles orientação, de ter o que eles chamam de um guia espiritual ou um guru. Um deles chegou a dizer que se Deus proíbe falar com os mortos, é porque é possível falar, senão não haveria necessidade de proibição. Isso é a interpretação dele. Mas o que isso nos revela é um total desconhecimento do Senhor. Eles não sabem que Deus nos proíbe a todos de consultar os mortos. É para nos proteger de nos contaminarmos com demônios. Porque quando alguém invoca o espírito de um morto, que se apresenta não é um morto, é um demônio mentiroso, se fazendo passar por aquela pessoa.
Os mortos não estão disponíveis para nós. E Deus nunca proíbe por proibir. É sempre em prol da nossa segurança, do nosso bem-estar e da nossa salvação. O Senhor, como um Pai amoroso, protege a todos os seus filhos. Para isso, Ele nos deixou mandamentos. Deus já usou até mesmo uma jumenta para falar com Balaão. Deus pode usar quem Ele quiser. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas é improvável que em um lugar que invoque aos demônios haja qualquer vestígio de Deus. Não nos enganemos. O lugar para encontrarmos a Deus e conhecermos a Deus é na sua casa, é na igreja. Jesus disse que a sua casa é casa de oração. E Ele não se apresenta em nenhum outro lugar. Nem mesmo, meus irmãos, na Igreja Católica, que por séculos vem mantendo um embate contra a palavra de Deus e proibindo os seus fiéis de lerem a Bíblia, o que demonstra uma postura totalmente anticristã. E devido a esta conduta antibíblica, não seria de surpreender que se torne verdade o boato que surgiu nos últimos anos de que a Igreja Católica haveria de cancelar a Bíblia. Eles não a usam mesmo. Um lugar que não seja casa de oração não é casa de Deus. E Deus não está lá. Para falarmos de Deus, precisamos ter o conhecimento global da palavra que Ele nos deixou justamente para o nosso conhecimento acerca dele. É na Bíblia, meus irmãos. Mas é em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, onde encontramos as verdades de Deus. Glórias sejam dadas àquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir no final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco.
viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, guardando e divulgando apenas, meus irmãos, as verdades de Deus.